Olá, ela já foi repórter de televisão, editora, criou um programa de grande audiência na TV Mineira com recepção até por brasileiros no exterior. Mas um dia resolveu se reinventar, começar tudo de novo, uma outra vida profissional. Deixou o telejornalismo, um terreno seguro de tantos anos, e voltou a estudar um curso superior completamente diferente, museologia. Começou também a escrever livros, primeiro para os filhos, depois para o público. Escreveu uma obra em conjunto com crianças de primeiro grau sobre o Museu de Artes e Ofícios. Estamos falando de Soraya Vasconcelos, a nossa inquieta entrevistada de hoje. E põe inquieta nisso, né? Ando bem inquieta, viu, Miriam? É bom, né? É bom, eu acho que a gente vai se reinventando ao longo da vida, né? A gente começa com um projeto e uma coisa vai puxando outra. Acho que, embora eu esteja sempre tentando reinventar, de uma certa forma eu percebo que tem uma sequência nas coisas que eu fui fazendo. Uma coisa vai levando a outra. Eu acho que é um pouco isso mesmo. A gente, né, eu também já participei de teatro e fui jornalista também, professora. Eu também percebo uma chamada linha vermelha entre as coisas. Alguma coisa da curiosidade em relação ao outro. Não sei muito direito, as coisas têm uma conexão, né? Elas não ficam isoladas num campo da vida da gente. Quer dizer, acho que a minha experiência, como você falou aí, comecei na televisão, voltei para a universidade, fui escrever. Essas coisas estão todas muito ligadas. É lidar com a palavra também, com né? a palavra, o tempo inteiro. Eu falo que eu vivo cercada de palavras. E me diz uma coisa, senhora, vamos falar um pouquinho desses tempos de televisão que a gente até partilhou um pouquinho, né? Eu acho que quando eu estava saindo da TV Manchete para ir para a Universidade Federal, você estava começando ali, você já tinha uma experiência um pouquinho, mas na TV Manchete, que eu me recordo. Isso, começou na TV Manchete. Você mesma disse um dia que você sente saudade do tempo de jornalismo, de telejornalismo. Era bom, né? Era ótimo. Eu falei que toda vez que eu venho à televisão é irresistível, assim, é um sentimento que brota. Porque foi muito bom. Eu acho que quem vive a televisão e vive essa experiência de estar inserido no mundo, não é isso a sensação que a gente tem? A gente está inserido no mundo o tempo inteiro, dando notícia das coisas que estão acontecendo, vivendo aquela experiência com as pessoas. Fazer jornalismo não é uma experiência solitária, é uma experiência de comunhão com a sua sociedade o tempo inteiro, né? E principalmente o telejornalismo, que tem uma equipe, né? Exatamente. Aliás, depois eu posso até falar sobre isso. Eu acho que tem a ver com o livro isso também, sabe? É sempre um trabalho de equipe. Então, a gente está em sintonia com as coisas. E eu gostava muito disso, gostava muito de viajar, de fazer reportagens pelo interior, de conhecer as pessoas, ouvir histórias, ouvir realidades, conhecer realidades totalmente diferentes. Gostava daquela urgência que a televisão imprime na vida da gente, né? O horário e o tempo inteiro preocupado em dar conta, isso era muito estimulante. E eu fui muito feliz, muito feliz. Eu acho que o fato de ter, como você disse, abandonado esse caminho não é uma negação dele de jeito nenhum. Eu fui imensamente feliz, tanto que meu filho hoje às vezes fala e está pensando seriamente em fazer jornalismo, eu dou maior apoio, falo ótimo, vai ser feliz. É claro que é uma profissão também difícil, né? Muito. Porque as pessoas às vezes veem uma coisa meio glamourizada, às vezes na ficção, principalmente nas novelas, mas eu considero uma profissão muito difícil. Qual é o lado difícil que você acha? Eu acho que tem muitos lados difíceis. A rotina, por si só, ela já é difícil. Eu acho que outras profissões também têm... Toda profissão tem isso, o seu lado difícil e o seu lado glamouroso. Eu acho que a rotina do jornalismo, que é a falta da rotina, na verdade, né? Isso às vezes é pesado. No teu horário, no teu fim de semana, viajar demais, estar cada hora num lugar, cada hora num ambiente... Mas há outras coisas que são tão difíceis quanto isso, que é justamente essa sintonia com o mundo em que a gente estava comentando, né? Mas engraçado é que é isso, né? As coisas que você falou que fazem do telejornalismo, principalmente, o que faz a gente ter saudade, a falta de rotina, aquela correria, é também o lado difícil. É uma dualidade, não é? Né? Tem, assim, uma relação um pouco ambígua nisso aí, porque ao mesmo tempo que é desafiador e que às vezes pesa, porque chega o fim de semana, está todo mundo em casa, com a família, e você está trabalhando, então às vezes fala, nossa, o que eu estou fazendo aqui?
Por outro lado, tem os momentos que você fala, ainda bem que eu estou aqui vivendo isso, né? Mas eu acho que há momentos difíceis também, que é o momento em que você partilha com o outro situações que são muito sofridas, né? Então, por exemplo, a minha carreira de jornalista é muito marcada pela cobertura da Barraginha, que foi aquele drama que aconteceu, se não me engano, em 1991, quando um barranco caiu e soterrou uma vila inteira. A tragédia não é tão grande do ponto de vista ambiental quanto foi agora em Mariana, mas, na verdade, houve mais mortes na Barraginha do que agora em Mariana. E eu era a equipe mais próxima daquele local na hora do acontecimento. Eu fui a primeira equipe, a minha equipe foi a primeira a chegar à Barraginha. E a gente, então, acompanhou desde o primeiro momento a retirada de corpos, de sobreviventes, os bombeiros tirando crianças e aquela indefinição da informação, ninguém sabia o que era aquilo, até a gente descobrir que era um barranco de uma obra irregular, mal feita, que tinha caído e soterrado a vila toda. Então, nesses momentos, eu acho que também aparece o lado difícil, né? De você estar ali convivendo com aquela dor. E sem poder ajudar. Sem poder ajudar. Ou pelo menos ajudando, registrando, né? Porque daí há uma pressão sobre as autoridades pela cobertura midiática. É uma ajuda que ela é indireta, porque a sensação de tentar salvar as pessoas naquele momento, você não tem como, né? Me faz lembrar muito a primeira tragédia também que eu cobri, que foi na Manchete. Um acidente na BR-040, saída para Ouro Preto. Eu tinha pouquíssimos dias de reportagem. 2 ônibus de romeiros indo para uma celebração no interior. Um ônibus entrou dentro do outro. Foram, se não me engano, 64 mortos dos 2 ônibus. E eu cheguei, era madrugada, os corpos todos empilhados na estrada. Eles iam tirando os corpos das ferragens e iam pondo ao longo da estrada. Então, era aquela fileira de corpos. Eu muito jovem, poucos dias de reportagem, e aquela sensação da absoluta incapacidade. Impotência. E isso foi muito marcante na minha história, porque eu dei conta. Eu não chorei, eu dei conta, eu fiz, mas no dia seguinte eu entrei dentro da TV e eu desabei. Eu chorei muito e me lembro... Isso as pessoas não sabem, né? Não sabem, porque a gente segura a onda no ar, né? E eu me lembro muito do então diretor da TV Manchete, que era o Tércio Luz, uma pessoa Aliás, que marcou muito a história da gente. Uma pessoa muito zen budista, muito tranquilo, né? E ele me falou uma coisa que foi muito bacana. Quando ele viu o tanto que eu chorei, ele me chamou e falou, Soraya, a gente chora nessas horas, não é apenas pelo fato em si. A gente chora por perceber a fragilidade da vida do outro e nossa também. Né? Porque você vê que aquilo que aconteceu com o outro pode acontecer com você a qualquer momento. E a gente chora pela impotência, pela incapacidade de fazer qualquer coisa com aquilo, a não ser reportar mesmo, né? E eu vivi esse momento que foi muito forte logo no início da carreira. Barraginha já foi depois. E depois o caso da Miriam Brandão, aquela menina linda, nossa, sequestrada. Jamais vou esquecer aquela mãe abrindo o quarto. Até hoje me emociona quando eu lembro disso. Quando ela me recebeu para fazer uma reportagem especial, poucos dias depois de saber que a filha estava morta, e abre aquele quarto onde estava tudo intacto, tudo guardado, ainda com a esperança da volta. Para quem não se lembra, o caso da Miriam Brandão, porque ela foi retirada de casa, sequestrada de dentro de casa e morta barbaramente, exatamente, o corpo queimado, enfim. Exatamente. Agora, você sabe que há coisas bonitas e pequenas também no dia a dia. Eu me recordo que uma que me ficou na memória, que me emocionou muito, uma coisa absolutamente banal, daquelas matérias assim, sempre estão acontecendo. É um barracão, tempo de chuva, soterrado, e quando eu cheguei lá, já tinha sido tudo retirado, não tinha corpo, não tinha nada. Mas tinha a ausência de 3 crianças que tinham morrido, e eu fuçando ali para fazer a matéria, eu sempre tentei passar emoção para as pessoas verem que aquilo pode ser banal, pode ser cotidiano, mas é uma tragédia na vida das pessoas. Então eu abri a geladeira e havia 3 maçãs. Era como se aquelas maçãs, naquela luz da geladeira, assim, fria, representassem as crianças. Então, uma matéria absolutamente comum. Né? Agora, me conta uma coisa, você também participou da criação, né, de um canal de televisão, que foi o Canal 15, né, com Lauro Diniz e o Alberico Souza Cruz. Como é que foi montar uma televisão? Foi uma experiência completamente diferente, porque aí eu saí da linha de frente, eu deixei a reportagem
E estava cansada, pedi demissão, eu falei, vou mudar de vida, mas a gente está sempre voltando um pouco para as coisas que são importantes, né? Você selecionou estagiários? No meu mudar de vida, eu fui dar aula na PUC e, ao mesmo tempo, colaborar com a montagem dessa equipe que Você preparou, inclusive, em termos de linguagem? Sim, aí a gente fez toda a seleção de equipe e era uma seleção muito rigorosa, porque você imagina, na verdade, nós éramos 3 pessoas recém-saídas da TV Globo e você considera que era o Alberico de Souza Cruz, que era uma referência muito grande na Globo naquele período, o Lauro Diniz, uma referência muito grande aqui em Belo Horizonte. Então, nós tínhamos um padrão, assim, muito vivo de qualidade, de nível de exigência. Então, formar aquela equipe que era inteira de jovens que estavam, muitos ainda, na escola, foi um desafio muito bacana, porque a gente pegava toda a espontaneidade deles. Eu sempre gostei muito de trabalhar com jovem. E quais os principais conselhos, assim, que o nosso tempo está acabando, né, desse bloco, mas os principais conselhos que você dava para eles e como professora também? Eu acho que o principal é a questão da seriedade com o trabalho, a responsabilidade, um foco muito grande no texto. A gente trabalhava muito texto com eles, o texto claro, bem feito, objetivo, mas interessante e, na medida do possível, solto. Não era tão solto quanto já é hoje, mas a gente já tentava buscar essa linguagem mais coloquial, mais aberta. E até as dicas mais, vamos dizer, formais da televisão na época, que era... hoje já não vale mais, mas naquela época valia muito. Blusa só de blusa só de uma cor, brinco tem que ser pequeno, os rapazes têm que estar sempre de terno. Então a gente variava, desde do conteúdo à forma. Foi um desafio de formar uma equipe no todo. Então, e foi muito bacana. Um grande desafio, né? Foi muito bacana. Soraya, vamos fazer um pequeno intervalo, Vamos. então, e voltamos daqui a pouco já com a reinvenção de uma pessoa. Até daqui a pouco.